Dando continuidade ao exame das características da norma jurídica, vamos falar agora sobre abstratividade. Diz o texto do Paulo Nader: norma jurídica abstrata a norma jurídica é abstrata, para atingir o maior número de situações possíveis. O contrário de abstratividade é a casuística, que significa criar norma para um caso particular concreto. Ponto. E eu trago como exemplo de norma abstrata, porque para mim é a mais abstrata de todas as normas do nosso direito, o artigo 121 do Código Penal, que só tem duas palavras. Olha aqui, ó, matar alguém. Só isso. Não diz mais nada. Logo abaixo já vem a pena aqui, ó, reclusão de 6 a 20 anos. Aqui, ó, dos crimes contra a vida, é o crime mais grave, né, da nossa legislação, né, crime simples, né, mais grave. Depois tem um latrocínio que tem a pena maior, mas matar alguém, certo? Leva uma pena de 6 a 20 anos, certo? Tá aqui, ó. Interessa quem matou? Não. Interessa como matou? Não. Interessa por que matou? Não. Interessa onde matou? Não. Nada, não muda nada, porque a norma é abstrata para, daqui, ó, o que diz aqui em cima, para atingir o maior número de situações possíveis, certo? Então, esse trechinho, matar alguém, certo? Já é abstrato ao extremo, exatamente porque tem só duas palavras. Outro exemplo que eu digo também, que é muito abstrato, são os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos são muito abstratos. Né? Não roubarás, não matarás, né? Tudo curtinho. Né? Então vocês começam a perceber? É que a abstratividade está diretamente relacionada às palavras, à quantidade de palavras. Quanto menos palavras, mais abstrato fica, certo? E assim sendo, atinge o maior número de situações possíveis. Acabei de fazer esse raciocínio do matar alguém. Não interessa quem, onde, por quê, né? Não interessa nada. O que interessa é que se alguém matou alguém. Então vamos lá. Vamos pegar os extremos. O que seria, então, matar alguém? Eutanásia. Eutanásia. Mas eu matei alguém porque ela estava sofrendo, professor. Aquele sofrimento se estendia há muito tempo, ninguém queria cuidar dela, ela estava sendo mal cuidada. Eu achei por bem desligar os aparelhos, né, para que acabasse aquele sofrimento que já vinha durando 20 anos. Olha, mas é uma barbaridade, né? E é o que a gente faz, por exemplo, né, o sacrifício de animais, né? O cavalo que quebra a perna, o cachorro que está em sofrimento por causa do câncer, aquela coisa toda. Então, a gente acha essa forma de morte honrosa, honrada, né? Eu vou matar alguém por causa disso. Não, parem um pouquinho, velho. Não interessa. Não interessa que o motivo seja nobre, não interessa que foi para poupar o sofrimento das pessoas, não interessa. Tu matou alguém, deu para entender? Agora, vamos lá, agora vamos para o outro extremo. Que isso, eu matei uma criança num ritual satânico e depois eu comi o coraçãozinho da criança acebolado. Tá? Uma coisa asquerosa, nojenta, né? Abjeta, né? Da ânsia de vômito. Beleza, é uma coisa nojenta. Tá, mas e aí? É matar alguém também, entendeu o raciocínio? Então, matar alguém é muito abrangente. Vai da eutanásia até a morte de uma criança num ritual satânico. É isso que eu quero colocar para vocês. A flexibilidade do artigo por causa só desse trechinho. Matar alguém são duas palavras. Mas mesmo assim eu posso complicar a interpretação. Vocês verem como o mundo jurídico é interessante. Eu posso complicar esse dispositivo e perguntar para ti: matar um feto da barriga da mãe é matar alguém? Não, não é matar alguém, viu? Ué, mas uma criança não é alguém? Não, ainda não, né? Tanto que existe um crime específico que é o aborto. Se tu matar, interromper a gravidez de uma mãe, o máximo que tu consegue é aborto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se tu for para a Argentina, aqui na Argentina, do lado aqui, o país vizinho, né, Los Hermanos, né, nossos irmãos, lá se tu mata uma grávida, tu matou duas pessoas. Porque lá, na definição do Código Penal argentino, o feto é alguém. Olha só, a palavra tem duas palavras e eu posso complicar com alguém. Alguém, então eu posso entender que no Brasil um feto não é alguém, certo? Enquanto na Argentina o feto é alguém, certo? Não sei como é que é o Código Penal argentino, não sei como é que é a disposição lá do homicídio, né? Mas é impressionante. Então, olha só, duas palavrinhas e uma eu posso complicar a vida da pessoa, certo?
E a própria palavra matar, né? O que significa matar também poderia. Então, olha só, duas palavrinhas e eu já consigo complicar com duas palavrinhas. Mesmo assim, eu considero, e é a norma, né, o exemplo melhor que nós temos de abstratividade. No finalzinho do texto aqui da abstratividade, o Paulo Nader diz que o contrário de abstratividade é a casuística, certo? Então aqui eu tenho um exemplozinho aqui, né? Casuística vem de casuísmo, né? Casus mais ismo, né? O velho casuísmo aqui representado. Adequar uma situação a interesses próprios, prática comum de políticos brasileiros. Então é de tu fazer uma norma inspirada num caso concreto. Agora aí, então eu vou dar um exemplozinho para vocês, que eu vou é um assunto delicado, meio polêmico, mas eu vou encarar, não vou deixar de mostrar para vocês. Nós tivemos, infelizmente, né, aquelas 242 mortes no caso Kiss, né, da Boate Kiss. Uma situação que todos nós lamentamos e ficamos impressionados cada vez que a gente relembra aquela situação ocorrida em janeiro, aí, anos atrás, tá? O que aconteceu? A partir daquele episódio, nós tivemos leis, muitas leis, que vieram para evitar que aquilo se repetisse. A ideia é essa. Só que o que aconteceu? Apertaram tanto, que aí criaram leis casuístas. Por quê? Vamos lá, o casuísmo é isso. Tu te inspirar num caso concreto, num caso, né, para fazer uma lei. Aí o que acontece? A lei fica tão casual, fica tão ligada àquele caso, que qualquer situaçãozinha ele escapa e não consegue aplicar outro caso. E aí ela deixa de ser abstrata, né? Ela não atinge o maior número de situações possíveis. O que aconteceu na prática, então? Aquela regra que foi criada para evitar uma nova Boate Kiss foi aplicada para estabelecimentos de bailes, festinhas de menor porte. Aquilo era uma boate grande. Aquilo nós estamos falando de uma. Tanto que morreu 242 pessoas. E centenas de pessoas escaparam. Nós estamos falando de um espaço que acomodava 400 pessoas. Eu não sei se Bagé hoje tem um espaço desse tamanho. Tá? E aí o que acontecia? Tinha o baile do Joãozinho, né? E o baile do Joãozinho lá, né, que era um baile também, tá certo? Era baile, coisa, mas que comportava 40 pessoas, 50 pessoas, né, tudo baileco, né? Mas ele tinha que obedecer às normas da Boate Kiss, entendeu? E inviabilizando, que aquilo era um troço caro que tinha que fazer para evitar incêndio, aquela coisa toda. E isso acabou fechando uma série de estabelecimentos no Rio Grande do Sul todo. Não estou entrando no mérito se é justo ou se é injusto. Eu estou mostrando para vocês que quando tu faz uma lei inspirada num caso, e por mais que o caso seja importante, relevante, tu tem que tomar um cuidado para fazer uma lei abstrata, uma lei que, né, que vá para outras situações, né, e não estabelecer parâmetros, né, muito fortes. É o que aconteceu, por exemplo, com o direito trabalhista brasileiro. O direito trabalhista brasileiro foi inspirado nas causas lá sindicais do ABC paulista, lá com fábrica da Volkswagen. Então, vai assim, por que o trabalhador brasileiro tem tantos direitos? Na verdade, aquilo ali foi inspirado na briga sindical lá como eu falei, da Ford, da Volkswagen, da Chevrolet, certo? Essas são empresas que empregam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas empregadas, certo? Aí tu aplica pro boteco do João da esquina que tem 3 funcionários, né? Tem uma cozinheira, um cara que limpa e um para atender no balcão. E aí ele tem o mesmo direito que tem o funcionário da Volkswagen. Então é esse o problema da norma. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o casuísmo é uma necessidade no Brasil. Por quê? Porque, como eu já disse, né, a gente faz as leis inspirado em casos concretos. Então, toda lei tem um pouquinho de casuísmo. Qual é o cuidado que tu tem que ter como legislador? É exatamente fazer, né, lembrar que aquilo vai ser aplicado para outros casos. Então, tu tem que fazer uma norma abstrata para ela não ficar muito casuísta. Então por isso que é os extremos. Uma norma não abstrata é uma norma casuísta. É uma norma que só se aplica àquele caso ali, e aí se qualquer coisa que mude, tu não consegue aplicar aquela norma. É um defeito da norma, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o casuísmo está na gênese das normas, ou seja, quase toda norma é casuísta,
porque a inspiração da norma é casuísta. Eu normalmente faço normas depois da tragédia acontecer. Então, eu fiz normas para evitar um novo episódio da Boate Kiss, mas teve que morrer 242 pessoas, né? Então, a gente faz as normas. O cara que ejaculou na mulher no ônibus lá, então ele fez aquilo ali, se masturbou e ejaculou numa mulher, e aí fizeram uma norma para esse caso aí. Presta atenção, o legislador sempre vem atrás dos fatos, atrás dos casos, certo? Então, toda lei, de certa forma, é meio casuísta. O capricho que a gente tem que ter é que, na hora de fazer a lei, tu tem que tirar esse casuísmo e deixar a norma o mais abstrata possível. E, nesse sentido, a melhor dica de todos é economizar nas palavras. E aí, o que acontece? Norma abstrata dura mais, certo? Por isso que eu digo, vamos lá, eu falei nos 10 mandamentos. 10 mandamentos tem 3.000 anos, ou mais de 3.000 anos, e é atual, certo? Tu olha ali, tá legal, uma escala de valores dá. Eu poderia chegar para um juiz e dizer assim, ó, julga todos os casos só com base nos 10 mandamentos, para tu ter uma ideia, né? Então, quanto menor for a norma, maior a chance dela durar mais. E quanto mais norma tu colocar, quanto mais palavrinhas tu colocar no texto, maior a chance de ela ser casuísta e maior a chance de ela durar pouco. Por isso que a Constituição dos Estados Unidos tem 300 e tantos anos e só tem 7 artigos. Né? E a nossa tem 250 artigos e já está velha. É isso que eu estou dizendo. Então, norma casuísta, né, envelhece mais rápido. Norma abstrata tem uma longevidade maior. Basicamente é isso aí. Então vamos interromper o vídeo aqui, né, porque já deu também o tempo.